Olá, tudo bem? Agora nós iremos falar sobre os números fracionários. Observa aqui o que é uma fração. Fração, a definição é uma parte do todo. Parte do todo. Como assim, Rui? Se eu chegar aqui, pegar um chocolate e dividir em 5 tabletes iguais, que que fração eu estaria pegando ao tomar 2 tabletes? Seria 2 partes de 5. Veja que esse 2 aqui é chamado de numerador. O numerador é o número de partes que você está pegando. E aqui é o denominador. O próprio nome já diz, denominador dá nome a frações, a fração. Então, se você tem uma fração, por exemplo, do tipo 3 décimos, quer dizer que você pegou um todo, dividiu em 10 partes e pegou ali 3 dessas partes. Então, essa fração seria 3 décimos. 3 décimos. Rui, se eu chegasse e tivesse a fração 7 sobre 11, o numerador 7 e o denominador 11, como é que a gente chamaria isso? Seria 7 11 avos. 11 avos. Avos, que vem de oitavo, oitava parte, tá ok? Por exemplo, você tiver 13, o denominador 13 avos, e assim sucessivamente. Então, uma fração é uma parte do todo. Lembra que se você chegar, por exemplo, pegar uma pizza e você divide essa pizza em 4 partes, 4 fatias com medidas iguais, essa fatia aqui representa 1/4, ou seja, representa 1/4 do total. Representa 1/4 do total. Então, é isso que a gente tem. É assim que nós representamos uma fração. O numerador é o número de partes que a gente está pegando e o denominador é o total de partes que nós dividimos esse todo. Tá legal? Vê só. Quais são os tipos de fração que nós temos? Nós temos a fração chamada de própria, a fração chamada de própria. A fração própria é quando ela representa menos que um inteiro. Menos que um inteiro. Ou seja, menos uma parte menor do que o todo. Do tipo 7 décimos, 3 quintos, 2 terços. Em geral, uma fração é dita imprópria toda vez que o numerador deve ser menor que o denominador. Deve ser menor que o denominador. Essa é a fração própria. Rui, quando é que a fração é dita imprópria? A fração imprópria é aquela que representa o todo ou mais. Ou seja, o todo ou mais. Como assim? Se você tiver 5 quintos, é uma fração imprópria. 3 meios é uma fração imprópria. 7 quartos é uma fração imprópria. Então, você vê que o numerador ele é maior ou igual que o denominador. O numerador, ele é maior ou igual que o denominador. Ok? Mas também
temos a fração aparente. A fração aparente é aquela que, quando você fizer, por exemplo, a divisão do numerador pelo denominador, vai dar exata. 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 3 dá 4. Na realidade, a gente diz que são 4 inteiros. Um detalhe importante: Rui, essa fração ela também não é imprópria, já que o numerador é maior do que o denominador? Ela é imprópria e aparente. Dá um outro exemplo aí de fração imprópria e aparente. 6 sobre 2. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Ou seja, 3 inteiros. Então, ela aparentemente é uma fração. Tá legal? Aparentemente é uma fração. E agora, nós vamos falar, por exemplo, nas frações equivalentes. Como é que são frações equivalentes? Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte do todo. Representam, vamos escrever aqui, ó, representam a mesma parte do todo. Representam a mesma parte do todo que estamos dividindo. Rui, dá um exemplo. Vou dar um exemplo aqui até graficamente. Digamos que nós pegássemos o todo e dividíssemos em duas partes iguais. Mas se eu peguei, por exemplo, esse todo e ao invés de dividir em duas partes com medidas iguais, eu dividi em três partes com medidas iguais. Cada parte aqui é um meio, na verdade, cada parte aqui é um meio. E cada parte aqui é um quarto. Cada parte aqui é um quarto. Essa fração é um meio. Então, você vê que um meio ela é equivalente a 2 quartos. Sempre que pegarmos uma fração, por exemplo, 2 terços, e eu multiplico o numerador e o denominador por um mesmo fator, por um mesmo número, nós teremos frações equivalentes. Por exemplo, vamos multiplicar aqui o numerador por 5 e aqui também por 5. Então, você vai ter 2 vezes 5, 10. 5 vezes 3 daria 15. São frações equivalentes. Rui, se eu chegasse aqui e fosse multiplicar por 2 agora, por 2 e por 2, eu iria obter frações equivalentes? Sim. Você tem 10 vezes 2, 20. E 2 vezes 15, 30. Ou seja, são frações equivalentes, aquelas que representam a mesma parte do todo. Essa aqui, ó, essa, você diz que ela está na forma irredutível. Irredutível. Por que ela está na forma irredutível? Porque não dá para dividir pelo mesmo número, né? Diferente de 1, claro, que 1 é divisor de qualquer número natural. Não dá para dividir pelo mesmo fator, pelo mesmo número, o numerador e o denominador. As outras você poderia, por exemplo, poderia simplificar. Aqui você poderia simplificar, por exemplo, por 10 e aqui por 10, e aí colocaria na forma irredutível, que seria 2 e 30 dividido por 10, 3. Então, fração é uma parte do todo. O número de partes que você pegou é o numerador, e o total de partes que você dividiu é o todo, é o denominador, que dá nome a frações. A fração própria, ela representa menos que um inteiro. A fração própria representa um inteiro ou mais. Imprópria, desculpa, um inteiro ou mais. A própria é uma parte do todo, menos que um inteiro. Beleza? Então, se liga aí no estudo de frações.